Olá, Ramon Durante falando, é um prazer falar com você. A pauta do dia é: o arquiteto de software tem que saber programar? Sejam bem-vindos ao canal sobre estratégia de software. Então essa é uma oportunidade de conversar com vocês, discutir temas relevantes. E o Thiago Lima colocou no LinkedIn essa provocação e eu achei bastante interessante. Estava alinhado com um dos itens que estava na minha pauta sobre arquitetura de software. E eu vou trazer também alguns outros temas relacionados, porque é um posicionamento muito importante nos projetos de software. Eu tenho acompanhado a área de tecnologia nos últimos 25 anos, tá? E eu diria para você que nos últimos 15 tenho feito um trabalho intenso, envolvendo discussões em diversas empresas e acabei ajudando nessas empresas, tá? A própria criação dessa posição de arquitetura de software, porque não era um cenário comum, tá? Então, se eu voltar muitos anos atrás, eu tenho até histórias muito interessantes, onde eu até, como pessoa própria, a persona que conversa com vocês, tive a oportunidade de atuar muitos anos atrás, mas muitos anos mesmo, em um projeto, e eu ajudava as discussões de arquitetura. Para você ter ideia do quanto esse papel não era visível, né, dentro de uma organização, que um dia uma pessoa me chamou à época para conversar sobre o que eu estava fazendo. Porque ela não via diretamente lá no cronograma, né, naquele tal cronograma, a minha participação de horas codificando o projeto. Essa pessoa não tinha a mínima ideia, tá, do processo de transformação que estava sendo conduzido, né? Mover um time acostumado à época com client-server, eu acho que poucos de vocês talvez conheçam, e entendam as dificuldades e os paradigmas existentes na época, tá? Onde as pessoas precisavam trazer um campo na tela e trazer um banco de dados quase todo, e estavam no momento de transição para um modelo de plataforma de SaaS, né? E você pode imaginar que, obviamente, as pessoas tentavam fazer do mesmo jeito, e as discussões de arquitetura eram frequentes e profundas, que iam desde questões de orientação ao objeto, tá, para implementar corretamente, até questões de performance, memória e fazer provas recorrentes para mostrar que pontos de vistas aplicáveis, né, nos cenários anteriores não eram mais relevantes no mundo moderno, no mundo de desenvolvimento web e no mundo de uma plataforma de SaaS, né, onde você sairia de um ambiente client-server com uma pessoa, duas acessando, e teria 1 milhão de pessoas acessando a referida plataforma de SaaS. Então, isso é bem interessante, e só para mostrar a vocês o quanto de anos foram necessários, tá, para institucionalizar o papel de uma pessoa olhando para os horizontes, né, de arquitetura de software. Ao longo desses anos, muitas discussões e evolução dos nomes, né, das pessoas que participam dos projetos evoluíram, tá? Sei lá, se na época chamava de programador, analista de sistema e desenvolvedor, agora virou software engineer, né? Todo mundo agora é software engineer. Eu acho bastante interessante essas nomenclaturas que a gente tem usado ultimamente, tá? Eu acho que é o efeito aí desse movimento das grandes startups que estão colaborando, e é o próprio efeito, né, da transformação digital. Mas parte dessa discussão de arquitetura, tá? Eu tive a oportunidade justamente de ajudar a criar, né, o capítulo de arquitetura em muitas empresas no mercado, porque é um tema que eu já tinha passado e vivido, tá? E as referidas dificuldades, e justamente por passar por projetos no papel de consultor, eu tive a oportunidade real de materializar a importância dessa posição dentro da organização para o passado, mover o passado para o presente, para o futuro, tá? E como pilar aí de colaboração nos projetos de software. Então, os desafios que nós falamos hoje de arquitetura vieram como passos de evolução desse ciclo dos projetos de software. Nós temos uma série de problemas ainda relacionados, e eu diria que alguns deles, tá, estão relacionados ao modelo de como as empresas ainda avaliam a carreira do profissional, tá? Quantas pessoas não são empurradas, né, até para fora da área profissional para ter uma evolução, né, na sua própria carreira?
Então essas estruturas ainda de carreiras, elas não refletem, né, a experiência do profissional. Elas refletem que você tem que virar, por exemplo, gerente, porque tem que virar gerente, porque é o nível que você tem que ir, tá? E isso é um desastre, né? Porque você pega e elimina boas pessoas, né, do mercado, coloca em outras posições que não são as referidas posições. O engraçado disso tudo é que num determinado momento, né, eu vou até trazer mais na frente para vocês sobre isso, eu escrevi um post, né, onde eu relatei um fato que eu comecei a entrar num cenário desse discussão e falei, eu não vou. E talvez para a época fosse algo assim até bem estranho, né? Eu não optar em ser um gerente, né? E isso foi uma revolução muito grande, porque eu decidi continuar na área de tecnologia, tá? E principalmente na área de software, onde eu trabalho nos últimos 25 anos, né? Mas foi uma decisão muito forte à época, porque a posição de carreira te levava para outros caminhos, tá? E eu olhava para aquilo ali e falava, esse não é o meu caminho. E eu tomei uma dura decisão, tá? De ir contra o sistema. Obviamente estou aqui conversando com vocês porque eu fui muito feliz na minha decisão, tá? E assim, faria 10 vezes de novo. E olhando hoje, né, para o nível de maturidade que nós temos na carreira do profissional, é completamente diferente, né? O reconhecimento que você tem hoje dentro de um projeto de software com o que você tinha lá no passado. E fruto dessas evoluções, tá? Contemplando ainda o tema principal, né, do nosso bate-papo do momento, que é se o arquiteto de software tem que saber programar, diversos nomes surgiram, né, ao longo do tempo e foram contemplando, né, a evolução do processo. É muito importante você até entender isso, né? Isso vai ajudar você a entender algumas coisas que estão no mercado hoje e não necessariamente é um erro do profissional que está lá, tá? Até para você entender mais na frente. Então a gente tem diversas nomenclaturas que o mercado vai criando, né? E as pessoas vão sendo empurradas dentro desses contextos, né? Então hoje a gente tem cenários de arquiteto de soluções, arquiteto de software, arquiteto de dados, arquiteto de segurança da informação, arquiteto de cloud, arquiteto de TI. É tanto nome que até é difícil a gente saber, né, o que é cada coisa. Por outro lado, assim, eu vejo o lado positivo também, porque acaba nos dando uma possibilidade, né, de trazer pessoas mais especializadas em determinados contextos, tá? Não que isso esteja refletindo positivamente dentro das empresas ainda, porque às vezes as empresas misturam, né? Então, assim, contrata um profissional especializado em um contexto e joga esse profissional em um outro contexto, tá? Aí é outra discussão, né? Mas isso acontece. Você já viu isso? Então, principalmente numa entrevista, né? É uma coisa terrível. As pessoas divulgam um perfil, né, de uma vaga profissional e no final do dia, depois que você dá o seu commit, né, confirma tudo, você vai descobrir que é uma outra experiência, tá? Isso acontece ainda até hoje, é lamentável, e é outro fato também que gera uma certa insatisfação profissional, que depois acaba mudando de empresa de novo, tá? Então, para quem nos escuta e decide posições de contratação, fique atento a isso, tá? Deixar muito claro, tanto no perfil da vaga, quanto nas entrevistas, né, quais são os desafios profissionais, o que é que realmente vai ser exigido e como está o projeto, tá? É uma coisa também que eu acho terrível dentro do processo de contratação. Você convida uma pessoa para atuar numa área dessa específica, tão relevante como uma área de arquitetura, e não deixa muito claro isso. Então isso acaba gerando, sim, conflitos, como essa provocação desse bate-papo, tá? E aí cabe, obviamente, a cada um também fazer as suas devidas escolhas e tomar as suas decisões, tá? Isso aí também compete ao papel de cada um, não compete a mim, né? Eu tô aqui para fazer as provocações com vocês, baseado no que eu observo, tá? Até para que vocês, caso estejam passando por um cenário parecido, ou venham a aconselhar, né, alguém que está fazendo uma transição, direcione, né, para evitar conflitos de entendimento
posição futura que você está se movimentando. E aí ainda falando sobre essa questão do mercado, né, e o quanto isso pode gerar um problema por uma falta de uma estratégia, né, de evolução da carreira profissional, é importante ressaltar, tá, também isso. Quantas pessoas, né, sênior desenvolvedoras são empurradas para fora da área, tá, e assumem outras posições. O fato de uma pessoa, por exemplo, ser um excelente profissional, desenvolvedora, tá, sênior, seja a nomenclatura que você queira utilizar, uns Mega Blaster, Software Engineer, Plus, Advanced, fica à vontade, tá? Inclusive é uma coisa bem interessante comentar, as empresas agora hoje carimbam o nome que você quiser, tá? Passou na porta, você, eu quero trabalhar, aproveita, tá? Tá no momento de liquidação. Mas vamos falar sobre isso que é importante para você, tá? Porque é você que é responsável pela sua carreira, tá? Não são as empresas. Eu gosto de refletir isso muito. Já gravei uma série de informações, já gerei uma série de informações sobre esse tema, porque é um assunto que eu administrei a minha vida toda, que é a minha carreira, tá? E a gente tem que acabar com essa história de transferir a responsabilidade para um terceiro. E uma carreira profissional é uma responsabilidade sua, não é uma responsabilidade do projeto, da empresa que você está atuando. E isso eu vou comentar também numa outra oportunidade novamente. Mas então, falando de uma pessoa desenvolvedora sênior, por exemplo, que seria a mais promissora, né, a ser uma pessoa a ocupar uma posição, né, numa área de arquitetura de software, é uma pessoa também que poderia ser uma excelente pessoa desenvolvedora de software, entende daquele contexto e às vezes entra numa nova posição sem estar preparada para isso, tá? E acaba não desempenhando um bom papel e depois acaba não se tornando nenhum nem outro, tá? E isso também acontece no mercado. E aí é o fato de, quando você programar a sua evolução de carreira profissional, não vá com base no que desenharam para você. Faça no que você entende que é o melhor, tá? Isso é super importante, porque você precisa trabalhar em algo que te motive todos os dias, tá? Então, eu sempre falo isso para todos que trabalham comigo, tá? Procure trabalhar com o que te deixa feliz, porque os nossos desafios profissionais, principalmente na área de software, são enormes, tá? Requer muito estudo, requer muita dedicação. Ok, outras profissões também, mas quem trabalha na área de software sabe muito bem o que eu estou falando, tá? Principalmente para manter uma conexão com a evolução da tecnologia, manter o aprendizado, continuar se posicionando e gerando valor. Então é importante que você esteja dentro de um contexto que seja alinhado com o que você esteja buscando, tá? Então, toma sempre cuidado com isso. Muitas vezes melhor você continuar se você entende que a posição de profissional sênior, por exemplo, vai te trazer um melhor resultado pessoal e profissional. E aí, às vezes, assim, aquele fluxo de evolução da empresa te joga para uma outra posição. E é isso que eu estou alertando aqui nesse momento, porque é um cenário que eu observo também com muita frequência. Eu olho para o papel hoje de arquitetura de software como um papel super importante, né? Um papel que vai aproximar, tá, a tecnologia do negócio. Ao mesmo tempo que a gente tem que discutir questões profundas de tecnologia, e aí, nesse contexto, voltadas para desenvolvimento de software, entender os indicadores, né, que estão levando a empresa ao próximo nível, são altamente relevantes para você entender como liderar, né, como promover uma colaboração entre todos que participam do ciclo de desenvolvimento. Então, esse papel de facilitador, tá, dentro da área de arquitetura de software é fundamental, tá? Porque você vai estar preocupado em construir pontes, em analisar riscos, tá? Em entender decisões que vão gerar valor, independentes, inclusive, das suas opiniões pessoais. Por quê? Em determinado momento você vai estar em um outro projeto, em outro cenário, e você tem que ter uma preocupação muito grande.
Às vezes você pode ser fã de um determinado contexto e esse contexto não ser relevante para a própria empresa, tá? Daí não é o fato de você estar naquela posição, você precisa entender realmente o cenário do negócio, o cenário da decisão que você está tomando, tá? Quais são os impactos dessa decisão, qual é a continuidade. Isso eu pergunto para todos, né, que trabalham comigo. Baseado em que você está decidindo isso? Que problemas isso resulta, tá? Qual é a continuidade disso? Essas perguntas valem $1 milhão. Anotem, tá? Eu estou dando para vocês de graça. Mas eu digo para todos, né? É muito fácil me convencer. Basta trazer essas respostas. Basta a gente trocar a emoção pela razão, tá? E aí esse é o ponto-chave de uma pessoa que está liderando uma discussão de arquitetura de software. Essa pessoa tem que contribuir rapidamente, né? Ter capacidade de reagir e adaptar os cenários, tá? E sempre olhar para um ciclo evolutivo, porque você precisa construir pontes, tá? As decisões tomadas de arquitetura precisam construir pontes, precisam usar tecnologia para agregar valor ao negócio. E aí, baseado na informação que foi a provocação desse post, desse bate-papo, tá? Que nós estamos tendo aqui nesse momento, eu considero super relevante o papel do arquiteto de software no projeto. E esse papel tem que ser desempenhado por uma pessoa que tem background de desenvolvimento. Porque imagina a complexidade das decisões de arquitetura que você vai ter que tomar. E essas decisões, elas precisam ser pautadas, né, baseadas em onde vocês estão, onde vocês querem chegar, qual é a continuidade, né, e a evolução dessas decisões. E como trazer as pessoas em conjunto. E como você vai promover esse tipo de discussão se você não consegue entender o que está sendo discutido, tá? Então, eu sou um adepto de uma liderança baseado em experiência, baseado em conhecimento, baseado em estar junto, tá? Posso estar enganado, mas é o meu ponto de vista. Ajudar na liderança e entender as dores, ter um propósito comum, né? Como você vai compartilhar o propósito se você não fala a mesma língua, tá? Então, esse é um ponto que eu discuto todos os dias. É muito importante você se colocar, se você está numa posição de arquitetura, no papel do negócio e no papel de quem está construindo o negócio, tá? Porque desenvolver tecnologia, se vocês não sabem, é construir o negócio, é habilitar o negócio numa era altamente competitiva como essa, que é a era da transformação digital. Eu não sei se vocês estão sabendo, mas a gente está vivendo um momento tão importante na nossa indústria, e falo com propriedade de causa, tá? Porque eu venho acompanhando profundamente o mercado de software nos últimos 25 anos e discutindo com empresas de todos os segmentos que vocês possam imaginar, e eles estão realizando grandes investimentos, né, em projetos de software, buscando justamente transformação. E essas decisões que essas empresas precisam tomar vão definir o futuro do negócio. E são muitas decisões baseadas em tecnologia. No passado, a gente não conseguia colaborar como a gente está colaborando hoje, tá? E essas decisões precisam estar fundamentadas. Essas decisões precisam de evidências, precisam de discussões técnicas, precisam de validação, precisam de análise de risco, tá? E precisam ser decisões técnicas e não pessoais e não empíricas. Eu acho, eu gosto. Isso não é uma decisão que eu espero de um profissional que está liderando uma área de arquitetura de software, tá? Por quê? Porque são decisões que vão, sim,
afetar o futuro do negócio, tá? E empresas que já gastaram milhões de reais e estão até com seu futuro comprometido, já entenderam isso, tá? Tal fato é a importância dessas discussões hoje de arquitetura dentro das organizações. Obviamente, o mercado não avança todo mundo na mesma velocidade, apesar que todos saberem que precisam avançar, né? E aí existe muita maturidade ainda a ser construída, tá? Mas faz parte da evolução. Eu não tenho o que reclamar, tá? Se eu comparar hoje o mercado que nós estamos, que você está chegando, tá? Para o mercado que eu comecei, vocês não têm ideia como tudo mudou. Parece que passou tão rápido, tá? E eu vivo tão intensamente esse mercado que às vezes eu também não percebo assim quanta coisa mudou, mas quando eu paro para refletir, né, o quanta coisa mudou, é fantástico, né? Tanto do ponto de vista de acesso à tecnologia, de acesso às estratégias, pessoas chegando mais habilitadas, tá? Tudo isso é relevante. Você participar de discussões de negócio, não existia isso no passado. Não existia mesmo, tá? Não existia executivos, acionistas decidindo investimento numa empresa baseado na sua capacidade tecnológica, na sua capacidade de evolução tecnológica, tá? Então, isso são pontos que a gente tem que levar muito, mas muito a sério. E aí, a importância do papel de pessoas na área de arquitetura que possam efetivamente liderar a transformação das empresas, tá? O movimento é um desafio diário. Quem trabalha numa área de arquitetura de software sabe muito bem o que eu estou falando. A gente tem que trabalhar todos os dias olhando e buscando sempre reagir e adaptar, né? É o famoso falhar o quanto antes, aprender e atualizar a sua estratégia. Porque, como diria alguns sábios por aí, quem tem ideia fixa é doido, né? E a gente tem que estar pronto para entender a evolução, entender a dinâmica do seu próprio negócio, tá? E muitas vezes você pode tomar uma decisão pessoal e isso não é uma boa decisão. Você tem que ter a frieza de separar o seu laboratório em casa das suas decisões de negócio dentro da companhia que você está representando. Porque não é somente o seu futuro, é o futuro do time de desenvolvimento que está junto com você nessa jornada, é o futuro do time das outras áreas, é o futuro das pessoas que vão usar os serviços e vão participar do ecossistema que vocês estão envolvidos. Parece uma coisa assim extrema, mas é a realidade. A tecnologia está presente no dia a dia das pessoas, né? Não é à toa que toda empresa é uma empresa de software. Nada melhor, né, para a gente discutir sobre arquitetura de software, sobre a necessidade de um profissional de arquitetura de software, tá, saber programar. E o mais interessante, até para vocês refletirem, e o quão relevante é isso, outras áreas foram levadas à programação também, tá? Então, seja uma área de dados que migrou muito para uma área de data science que virou pura programação, né? Quantas pessoas que você conhece que trabalhavam numa área de dados, que era um antigo DBA e que hoje estão liderando discussões incríveis, né? De data science, de inteligência artificial e outros contextos, né? É fantástico isso. Quantos profissionais que você conhece que instalavam máquinas e hoje estão liderando cenários de arquiteturas de cloud, estão programando infraestrutura, onde a gente já ouviu falar disso, né? Não se imaginava isso lá no passado. E eu sei falar isso para você com tranquilidade porque eu vivi, tá? Então, assim, o desenvolvimento de software faz parte de todo o ecossistema, até para implementar uma estratégia de segurança. E vocês estão aqui justamente para discutir o tema, porque eu considero, sim, um tema muito relevante. E eu lutei muito, tá?
Posso falar a vocês com propriedade. Lutei muito para as empresas adotarem um papel de uma pessoa responsável por ter essas preocupações, tá? Porque a jornada diária de desenvolvimento de software já é muito puxada, tá? E às vezes você está olhando ali como resolver o problema daquele momento e não necessariamente o problema do colega ao lado, o problema que pode resultar de uma decisão que você está tomando naquele momento para atender um cenário específico de negócio. E aí entra a arquitetura, tá? Olhando para todos, conversando, trazendo provocações, antecipando fatos, tá? Isso é muito importante, porque às vezes eu estou tão preso em um contexto que eu não estou vendo o próximo passo. E as discussões de arquitetura vão promover isso, vão trazer essas provocações, tá? Para nos ajudar a entender. E em toda a minha experiência, tá? Em discussões como essa, as pessoas agradecem e muito, tá? Por interações e provocações que recebem, porque às vezes as pessoas estão seguindo em um caminho, tá? Não é uma opção pessoal fazer um consumo de memória, implementar uma implementação que está gerando um problema, que vai gerar um outro problema em cascata. Às vezes você está dentro de um único cenário, tá? Pensa como um jogo de xadrez, eu gosto muito desse exemplo, né? Você está ali jogando, você está preso naquele contexto, e quantas vezes você vê alguém de fora olhar num outro ângulo e falar assim, olha, que tal se tentar mover essa peça para cá? Ou, se você mover do caminho que você está seguindo, possa ser que prejudique o colega do lado, a empresa ou o futuro do negócio, né? Porque uma linha de código, essa frase é minha, define o futuro do seu negócio, tá? E nesse momento que a gente está vivendo de ampla transformação digital, tá? E aí eu gosto muito de ressaltar, eu gostaria que vocês me ajudassem. Transformação digital de aplicações. Tá? A gente aqui não está falando de transformação cosmética, nós estamos falando de transformação digital de aplicações. E o papel da arquitetura de software é super relevante. E essa liderança, quando você assume o papel numa área de software, tem que saber conversar sobre software, né? Isso é, para mim, um item fundamental em qualquer discussão, tá? Para ajudar em todos esses desafios. Como você vai falar de software? Como você vai entender se uma decisão de arquitetura pode ou não comprometer uma discussão? E não basta ser, como eu já pontuei anteriormente, porque você foi um desenvolvedor sênior e virou um arquiteto de software, tá? Então você tem que trocar o chapéu, entender o que você fez de bom e de ruim e entender todos os fundamentos envolvidos, né, numa arquitetura de software. Então, assim, eu até estendi um pouco mais a resposta para fundamentar a visão sobre a arquitetura de software, que é um assunto que eu vou trazer aqui algumas vezes nesse bate-papo, porque é muito relevante. É um papel estratégico dentro de uma organização, tá? E a organização que não entendeu isso, ela não vai sobreviver. Ela vai colocar um monte de cenários que não vão se encaixar. Você não vai ter uma peça de Lego se encaixando. Você não vai garantir que essa peça de Lego vai sobreviver ao próximo ciclo do projeto. Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem um mapa aberto de possibilidades tecnológicas, se tornam também armadilhas digitais. E talvez poucas pessoas entenderam isso. No passado, eu tinha dificuldades em avançar em determinados cenários porque nós não tínhamos tecnologia. Vocês não têm ideia. Eu atuava em projetos que eu precisava de grandes desafios de implementação e às vezes eu não tinha um recurso tecnológico para viabilizar, buscava sempre atalhos. Converse com outras pessoas que você vai entender, tá? E vale a pena até conversar sobre isso, porque quem chega agora acha que tudo é fácil, né? Mas falando sobre isso, você tem um leque hoje fantástico de opções tecnológicas.
E algumas combinações de decisões baseadas em eu acho e no meu ego vão levar vocês a um risco de ruína, tá? E vai gerar, como eu já pontuei anteriormente, uma organização a um risco de ruína. Porque o pilar de arquitetura de software define o nível que você está e para onde você vai e como isso vai ser sustentado. Ao longo desses últimos 15 anos, tá? Não é pouco tempo, não é, tá? Eu tenho discutido bravamente com executivos, com profissionais, as suas estratégias, porque o meu papel é esse, é discutir estratégia, tá? Então eu olho para a companhia como um todo, olho para desafios, olho como eles estão seguindo e gero determinadas provocações. E quando você toma uma decisão, tá? Sem estar fundamentado, sem fazer uma análise de risco, tá? Sem tirar o seu lado pessoal. Esse é um ponto importante, tá? Veja que eu já falei isso mais de uma vez. Você pode colocar o seu projeto em risco. E eu já tive clientes que eu tive que dar não boas notícias, né? Não boas notícias. Porque quando você constrói uma estratégia errada, ela vai continuar errada e ela vai se propagar errada. E aí começa aquela história que você já conhece, né? Comecei errado, vou ter que manter errado, só que vira um ciclo vicioso, tá? E é importante vocês saberem, tá? Porque criatividade é uma coisa, decisões sem fundamentos é outra, tá? Quer inovar? Entende o negócio. Eu estava falando isso hoje com um cliente. Quer inovar? Entende o seu negócio, entende quais são os desafios, analisa processos de negócio, mas não fica fazendo teste no seu processo, tá? Quer testar? Abre um laboratório e testa. Por quê? Você toma uma decisão puramente tô com vontade, tá? E aí começa a construir um monte de coisas sem entender o que está sendo feito, tá? E isso vai ter uma causa não muito boa, porque você não regride. Daí a importância de ter pessoas estudando arquitetura de software, estudando fundamentos de desenvolvimento de software, pessoas que passaram por cenários diversos, tá? Porque ter teoria é fundamental, eu defendo muito isso, mas ter prática é essencial. Não vem discutir comigo sem você ter praticado muitas vezes, tá? Porque eu estou discutindo práticas todos os dias e eu procuro entender. E eu reforço isso também com todos que estão comigo, tá? Vamos ter os fundamentos, eu exijo o fundamento, mas vamos praticar, vamos experimentar. Vamos criar cenários controlados onde vocês possam experimentar. Mas que isso não seja contagioso, que isso não contamine o seu negócio, não contamine a sua operação, não contamine o seu projeto. Porque os danos vão ser irreversíveis, tá? Isso é super importante. Isso vale muito para o seu projeto, isso vale muito para a sua carreira. E você que está evoluindo para o papel de arquitetura, você vai ter que estudar muito. E você vai ter que rever todo esse bate-papo desde o início. Porque são pontos também que não são somente técnicos, né? Conhecer o desenvolvimento de software, para mim, é fundamental. É um princípio essencial. Porque como você vai abrir uma linha de código e conversar? Porque a pessoa que vai discutir com você, olha aqui, eu fiz assim. Como você vai discutir aquela estrutura, que aquela implementação, daquela forma, aumenta, né, o consumo de memória, aumenta o consumo de CPU. E às vezes com uma pequena mudança pode trazer um benefício absurdo, principalmente no cenário de 1 milhão de pessoas simultâneas, tá? Então, principalmente nesse mundo de cloud, eu escutei uma coisa no passado e eu vou compartilhar com vocês. Em determinado momento eu estava numa discussão de um projeto e uma pessoa falou para mim assim: Ramon, olha, isso deve ter pelo menos aí, no mínimo, uns 15 anos, tá? No mínimo. Olha, memória tá barato.
CPU tá barato. Por que você tá falando isso comigo, Ramon? Que pessoa ingênua, tá? Mas uma grande pessoa, tá? Uma grande pessoa. Uma pessoa muito querida. Mas o nível de ingenuidade era muito grande. E eu vejo essa ingenuidade hoje. Anos depois, não, cloud é barato. Vocês sabem que quem impede hoje o movimento de nuvem são essas aplicações com esses mindsets controversos, esses projetos que impedem a evolução, a migração para a nuvem. Todo mundo quer ir para a nuvem, quer usar os recursos computacionais, mas não consegue, porque as implementações não estão corretas. Provavelmente elas vão gerar um consumo desnecessário de nuvem, tá? E muitas vezes vão ser ineficientes. E tudo isso está envolvido com decisões de desenvolvimento, decisões de arquitetura que você precisa saber discutir, tá? Então isso para mim é um princípio fundamental. E não basta saber desenvolvimento de software. Você tem que saber que você tem uma responsabilidade técnica muito grande nas decisões que você toma. E essas decisões precisam ser fundamentadas em reflexões, em validações, em cenários, tá? Para que você consiga realmente trabalhar pela evolução e pela continuidade do projeto. Existem estudos, e o mercado conhece porque desperdiça dinheiro todos os dias, que é mais barato desenvolver software do que manter o software. É incrível isso e assustador, né? Então, assim, hoje eu traria um reforço a esses estudos, né? Essa implementação controversa não vai levar nenhuma empresa ao próximo nível. Tal fato é que vocês estão vendo uma corrida desesperada das empresas por um caminho de modernização. Só que se esse caminho de modernização não envolver discussões de arquitetura e de software, discussões fundamentadas em todos os pontos que já foram colocados, mas questões de estratégia, nós vamos voltar ao passo anterior, ou pior, tá? Porque é o que mais tem acontecido. Vocês não têm ideia da quantidade de projetos que eu discuto que tem misconceptions, falha de concepção, tá? Entendimento controverso das coisas, decisões tomadas porque estavam com vontade. E aí esse é o fato mais relevante que eu faço para quem vai entrar numa área de arquitetura. Saber programar é essencial. Ter background em diversos projetos é essencial, tá? É o básico, assim, isso para mim é indiscutível. Mas ter um bom senso vai te ajudar muito mais, tá? Ter um entendimento de identificar um problema e entrar, tá? Na visão da pessoa, daquele momento, que é o que eu chamo, dentro dos meus projetos, de uma análise do cadáver. O nome é meio assustador, mas vocês vão entender, eu vou comentar em uma outra oportunidade. É você conseguir entender, tá? O que levou àquele cenário para você ajudar numa correção. Por quê? Você tem que mostrar o propósito envolvido da arquitetura. Você tem que mostrar isso todos os dias. E você não vai liderar se você está discutindo algo que você não tem fundamento. Se você está discutindo algo que você não acredita. Então, assim, não é questão de saber ou não saber programar, tá? Isso é fundamental. É entender a responsabilidade de ter um papel, né, dentro de uma organização, principalmente no momento atual de transformação, onde as empresas estão reescrevendo o seu presente e o seu futuro, e que vocês vão tomar decisões importantes, não só para vocês, não só para a organização, mas para todo o time que está com vocês, tá? E para todo o universo impactado pela empresa que você trabalha, pelo projeto que você trabalha, pela sua própria empresa, seja qual for o cenário, tá? Então, quando você mover
desenhar esse movimento da sua carreira, tenha em mente que às vezes você precisa rever conceitos e precisa sim se dedicar bastante, tá? Oportunidades são imensas, né? As oportunidades são imensas. Ainda bem, né? Estou vivendo para ver isso. Consegui acompanhar, como poucos, a transformação desse mercado. Consigo discutir esse mercado em diversas áreas de negócio, porque é o meu dia a dia. Eu faço isso todos os dias, tá? A minha agenda é conversar com clientes para entender justamente suas estratégias. Converso com os times de arquitetura, converso com os CTOs, converso com CEOs, converso com o time de desenvolvimento. Eu gosto muito de entender, tá, o ecossistema que nós vamos traduzir uma discussão de estratégia, tá? Entender o que levou àquele momento, entender o que está aprendendo naquele momento, justamente para você ajudar a avançar. Tem que ter um propósito, tá? E a arquitetura é um propósito. Então, isso para mim é outro princípio fundamental. Então, se você tem que saber programar, tem que também saber construir um propósito. Isso vai fundamentar a liderança de arquitetura. Vai fundamentar, às vezes, decisões que não são agradáveis, tá? Que você está tomando uma decisão que não é sua. Às vezes, você tem que tomar decisões que são desagradáveis. E você vai ter que tomar. E você vai ter que saber conduzir isso, para que não se torne uma opinião pessoal, e sim uma decisão que tem que ser tomada. E aí aquela importância de você ter um propósito, de você ter uma liderança técnica e de você estar junto, desenhando o caminho, tá? Para sustentar aquela decisão. Eu acho que esse é o ponto mais importante, respondendo a essa provocação, tá? Propósito. A arquitetura tem um propósito. A arquitetura não é uma vaga de emprego que você está mudando. Se você está dentro de uma estrutura organizacional que é a única opção que você tem que conversar. Porque nós já temos maturidade suficiente no mercado para entender que as pessoas precisam estar em papéis que estão alinhados com os objetivos, né? E as empresas estão perdendo também bons profissionais que são movidos para virar o gerente de alguma coisa, porque é o último caminho que se tem dentro dessa organização. Eu já tenho recebido notícias, e fico muito feliz, de empresas que já conduzem uma evolução técnica, tá? E esse é um tema também de um próximo bate-papo, que eu vou deixar em aberto aqui com vocês. Só para vocês entenderem, assim, que algumas coisas que vocês estão vivendo hoje, às vezes não foi uma decisão do próprio profissional que está naquela posição. É um erro de concepção da própria posição, por uma palavra, entre aspas, ignorância de todo o processo, tá? Então, a evolução depende de um esforço conjunto, tá? As empresas estão promovendo discussões de transformação digital, mas essa discussão, para vocês verem o quanto ela está envolvida, né, em toda a organização. E até numa estrutura, por exemplo, para quem trabalha numa empresa tradicional, que tem a carreira, aquele processo 1, 2, 3. Então, até esse processo tem que ser revisto para evitar discussões até como essas, de pessoas que são empurradas. E se você está sendo empurrado, você tem que rever o seu papel, tá? Se existem opções, se é o que você quer. Se você está pronto para entrar nessas discussões. Se você está pronto para assumir essas responsabilidades. Se você se considera o melhor naquela posição do próximo nível, ou se você se considera o melhor na posição que você está hoje. Esse é um ponto importante também, tá? Mudar por mudar não vai te levar ao próximo nível. Você precisa desenhar o seu próximo nível. Portanto, tenha em mente, de uma forma bem resumida, todo o nosso bate-papo desse momento. Eu espero que tenha trazido grandes provocações para vocês. Lembrem de compartilhar esse bate-papo com outras pessoas, porque é um tema muito importante. E temas como esse vão acontecer
com muita frequência aqui no canal. Quem quiser trazer sugestões, manda para mim, ramondurais@2pc.software. É sempre bem-vindo receber a colaboração de vocês, receber o feedback, sugestão de outros temas, mas eu convido vocês a compartilhar nos seus canais, né? Compartilha isso nos seus grupos, compartilha no LinkedIn, me marca lá no LinkedIn. Participa também no canal no YouTube, participa do nosso canal no LinkedIn. É muito importante a gente estar conectado nessas discussões. Estratégia de software é o que vai levar os projetos ao próximo nível. E eu trabalho muito forte nisso. É o meu trabalho, é o meu dia a dia ajudando as empresas nesse processo de transformação digital. E até discussões como essa são muito importantes para a gente refletir e evoluir juntos. Eu aprendo, entendo isso. Eu estou aqui também dedicando o meu tempo porque eu aprendo com vocês, aprendo com as discussões, aprendo com os bate-papos. Eu estou aprendendo todos os dias. Tenham isso em mente, aprendam também todos os dias. Seja qual for o papel de vocês nos projetos de software, vocês vão estar sempre aprendendo. Eu acho que esse é o nosso maior prazer da profissão e na área de arquitetura não é diferente. Muito obrigado pela presença de vocês e até a próxima.